Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Um dos maiores dons que Deus dá ao homem é a fé. A fé é um dom de Deus. O apóstolo Paulo é considerado o campeão do assunto, e ele mesmo fala essa frase, né, que a fé é um dom de Deus, não vem de nós. E Deus, o próprio Paulo também disse em Hebreus 11, verso 6, que é impossível agradar a Deus sem fé. A fé aplicada por Paulo nesses textos quer dizer confiança. Confiar em Deus. Muitas pessoas, elas acham até ético, por se considerarem cristãs, de dizer que elas têm fé em Deus. Não, eu tenho fé em Deus. Se você sair perguntando na rua, você tem fé em Deus? Tenho, claro. Dificilmente você vai encontrar alguém que diz que não. Você vai encontrar, mas vai demorar. A maioria diz sim, porque parece ser uma resposta politicamente correta. Mas, na verdade, ter fé em Deus é muito profundo. É uma confiança muito grande que você precisa ter, e a fé, ela é algo que precisa crescer, como qualquer outro dom que Deus nos concede. Muitas vezes você conversa com uma pessoa, a fé que ela tem é a fé de criança, quando foi ensinado algumas coisas de Deus sobre ela não tem a fé que salva, ela não tem a fé que atinge os seus objetivos, né? Então, a fé é um assunto religioso? Não. Mas foi Deus que deu? Se foi Deus que deu, não. Nós já explicamos muitas coisas aqui. Deus se envolve em todas as áreas da nossa vida. O maior agricultor, Deus. O maior matemático, Deus. O maior físico, Deus. O maior psicólogo, Deus. O maior médico, Deus. Ele se envolve em todas as áreas. Maior arquiteto. Nossa, imagine se nós fôssemos falar sobre a arquitetura de Deus, o Deus o botânico espetacular, não tem palavras para ele. Então, Deus se envolve em todas as áreas. E ele fica feliz que quando você quer se envolver no empreendimento, que você tenha fé. Alguém disse, eu já vi isso numa propaganda, mas eu não lembro, assim, uma frase mais ou menos assim: se for para desistir, é melhor nem começar, né? Em outras palavras, também isso quer dizer assim: se for para entrar com o coração dividido no empreendimento, melhor nem começar, tá? Então, a pessoa, Tiago diz assim, a pessoa que tem um coração dividido, não pense que ela vai receber coisa alguma do Senhor. Coração dividido, em qualquer área. Não é só na área religiosa, nem só na área espiritual, que é a que comanda as outras, pelo meu modo de ver. Então, você vai, eu vou entrar mais ou menos, vai ter um resultado mais ou menos, e a maioria das vezes você vai ter um resultado negativo, né? Por isso que os divórcios aumentaram, por exemplo, porque muitos se casam já pensando assim: se não der certo, eu me separo, me divorcio. O que quer dizer essa frase, se não der certo? Se queimar o arroz, não deu certo, né? Se a pessoa demora muito para se trocar, aí não deu certo. Então, isso é muito relativo, né? E a maioria das vezes parte de um coração egoísta, esse prazer de ofender alguém ou de destruir até a vida de uma pessoa porque você achou que não deu certo, né? Aí você vai fazer qualquer tipo de investimento já pensando assim: se não deu certo, eu saio. Vai ter alguma coisa errada, claro, algum momento que não vai dar certo, e aí você já desiste, aí você fala: deu errado. Mas sim, deu errado um dia, todos os outros dias estava dando tudo certo. Não, mas aí eu não quis continuar. Vocês conhecem a história, né? Eu conheço bem essa história, né? Eu sou professor de inglês no Brasil, você imagina. Quantas vezes eu já ouvi alunos: para mim não dá mesmo, não tem jeito, desistiu. Beleza, agora que você não vai conseguir mesmo, né? Não vai conseguir mesmo. O nível cultural de vários brasileiros comparado com outros países do terceiro mundo é muito grande, é muito superior, né?
Então, só abrindo um parênteses aqui, eu vi pessoas na Inglaterra que no país delas elas são semi-analfabetas e estavam falando inglês ali muito melhor do que um engenheiro brasileiro, do que um médico brasileiro, de qualquer profissão considerada intelectual aqui no Brasil, e a pessoa não fala nada, ela não consegue manter um diálogo nem de um minuto, né? Então, isso é muito complicado, né? Eu já fiz vários testes em empresas, né? Eu lembro, acho que o último que eu fiz já faz anos, e o rapaz queria entrar na aula de inglês, a empresa pagava, ele não ia pagar um centavo, e eu perguntei para ele na entrevista, logo na primeira pergunta, você é casado? E ele não sabia o que é que eu estava falando, né? Uma pergunta extremamente básica, né? E então, é assim, em muitas áreas da nossa vida, nós fazemos assim, vou entrar para a academia. Aí no primeiro mês quer emagrecer 10 quilos, né? Ah, só perdi 1 quilo, não está dando resultado. Ah, isso, para, que aí você não vai ter resultado mesmo. Você pensa que Deus se alegra com isso? Diz o apóstolo Paulo que não. Engraçado, né? Porque você fala, não, Deus não está nem aí. Não, ele está sim. Quando você quer fazer algo que Deus aprova, ele te dá toda a motivação possível, ele está ali te incentivando. Se você não quiser usar os instrumentos dados por Deus para conseguir o que você precisa, o que você almeja, isso é falta de fé em Deus, é falta de confiança. E Deus, disse Mike Murdock, essa frase muitas vezes, Deus se agrada de ser confiado. Deus fica feliz quando você confia nele. E Deus se aborrece quando você desconfia dele. Aí você fala, ah, mas a maioria das pessoas confia em Deus. Eu vou discordar, me desculpe. Uma pessoa é capaz de ficar durante uma semana fazendo um seminário com um coach, mas ela não é capaz de ficar 1 hora ouvindo alguém falar sobre o que Deus pode fazer na vida dela. 1 hora, ela não consegue. Ela já entra desconfiando, entra com o coração dividido, como eu falei antes, entra sem querer focar nas coisas de Deus, e depois esses são os maiores pregadores da antifé. Esses são os que querem que as pessoas não tenham fé em Deus, eles ficam incomodados quando eles encontram uma pessoa que tenha fé em Deus. Eu encerro esse vídeo te fazendo um apelo. Aumente sua fé. A palavra de Deus diz como a pessoa pode ter fé, né? E ali diz assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Esse ouvir não é igual a escutar. O ouvir, até é bem parecido com o original, quer dizer obedecer. Quer dizer seguir a palavra de Deus. Quando você segue os conselhos de Deus. E vou usar outra palavra que não é tão comum nesse contexto. Quando você segue as receitas de Deus, você atinge aquilo que ele falou. E a receita de Deus para que você possa ter fé é essa. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. O obedecer a palavra de Deus. Por favor, deixe o seu like nesse vídeo. Por favor, compartilhe. Muitas pessoas precisam aumentar a sua fé. Todas precisam. Aumentar a fé para atingir seus objetivos, para agradar a Deus, para produzir para esse mundo. Enfim, são tantas coisas importantes que vêm com a fé. E também eu peço que você se inscreva no canal, para que o nosso canal possa crescer e possamos fazer cada vez um trabalho melhor para a honra e glória de Deus. Amém.